Gênesis capítulo 41. Nós vamos compartilhar um tema: livre-se do seu passado. É possível isso, queridos? É possível viver livre do passado? É possível. Gênesis 41, versículos 50 e 52. A palavra do Senhor diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José era o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos orar. Pai, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por esse tempo. Obrigado por mais esta oportunidade, Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, este momento é todo Teu. Todo Teu, Espírito Santo. Por trás de cada vida aqui existe uma história, Espírito Santo. Por trás de cada vida, Espírito Santo, existem mazelas do passado, existem correntes do passado, existem prisões do passado que precisam ser definitivamente quebradas, destruídas, porque em Cristo nós fomos chamados para romper, em Cristo fomos chamados para avançar, em Cristo fomos chamados, Senhor, para alcançar as promessas do Senhor para as nossas vidas, e nós queremos bradar nessa noite, Senhor, que nada, absolutamente nada, Senhor, nos prenderá. Nós queremos viver os sonhos do Senhor, nós queremos viver no centro da vontade do Senhor, nós queremos mergulhar na plenitude do Teu Espírito, nós queremos, Senhor, nos apropriar de absolutamente tudo aquilo que o Senhor desenhou para cada um de nós. Senhor, escreve uma história com a nossa vida, Senhor, escreve, Senhor, uma história, Senhor, com a nossa vida, uma história marcada pelo Teu poder, uma história marcada pelo sangue de Jesus, uma história marcada pela plenitude do Teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, age nessa noite na nossa mente, age nessa noite no nosso coração, age nesta noite na nossa alma, abre os nossos olhos espirituais nessa noite, Espírito Santo, para que vejamos que em Cristo somos livres, somos livres, somos livres, somos livres. Há alguém livre aqui nessa noite, há alguém livre aqui nessa noite. Senhor, este é o nosso tempo de vivermos a liberdade que é em Cristo, este é o nosso tempo de sonharmos os sonhos do Senhor, este é o nosso tempo, Senhor, de rompermos, Pai, este é o nosso tempo de arrebentarmos com todas as cadeias que porventura nos prendem, Pai. Espírito Santo, age nessa noite, age nesta noite, Espírito Santo, age nesta noite na nossa vida e no nosso entendimento. Nós viveremos um 2016 na liberdade do Teu Espírito, Senhor. Na liberdade do Teu Espírito, Senhor. Hoje nós queremos bradar neste lugar que Manassés nasceu, que Efraim nasceu, Senhor. Nós queremos viver debaixo desses 2 decretos, quando Manassés nos diz que o meu passado de dores ficou para trás, e Efraim nos diz que nós vivemos a prosperidade de Deus. Nós vamos bradar que a Tua igreja, Senhor, nessa noite vive debaixo desses 2 decretos. Se você crê, diga amém, diga amém, diga aleluia, dê o seu glória a Deus, dê o seu aplauso e libere o seu grito de liberdade nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga amém, querido, e diga para o seu irmão: querido, tome posse da sua liberdade, tome posse da sua liberdade. Em nome de Jesus, você pode se sentar. Aleluia, aleluia.
Diga comigo, em Cristo, Manassés e Efraim já nasceram na minha história. Você crê nisso? Irmãos, quando nós olhamos para a história de José, quando nós olhamos para o tempo de prosperidade que José experimentou na presença de Deus, quando a gente olha somente assim para o finalzinho da história de José, onde ele se tornou governador do Egito, onde durante aqueles 7 anos de fartura, ele viveu o tempo da maior prosperidade na vida dele. Sabe qual é a vontade que dá? Quando a gente olha para a história de José, finalzinho da história dele, a vontade que dá é ficar dando aleluia, é ficar dando glória a Deus, é ficar dizendo, Senhor, eu quero isso para mim, Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Mas escute, a história de José não teve um início de flores. A história de José não teve um início de prosperidade. A história de José não teve um início de sucesso. Pelo contrário, a história de José iniciou debaixo de muita guerra, debaixo de muita luta. Tem alguém passando muita guerra e muita luta, depois que virou crente, depois que nasceu de novo, depois que virou cristão? Faça assim, pastor, tem muita luta, querido. Quanto mais luta houver, maior será o nível de vitória na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Nós fomos chamados para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas a história de José, o início da história dele não foi o início de flores. Para quem não sabe, José, ele foi o filho da velhice de Jacó. Jacó já com a idade avançada, Deus presenteia Jacó com esse filho chamado José. E esse filho, agora o caçula, ele foi assim, o filho se tornou o filho preferido, filho muito amado, muito paparicado. Todo caçula acaba sendo muito paparicado. E por conta disso, queridos, por conta de Jacó ter feito de José esse filho preferido, uma onda de inveja começou a assolar o coração dos seus irmãos. E os seus irmãos então tramaram um plano contra José. Decidiram pegar José e vender José como escravo. E José assim foi maltratado, foi humilhado e foi vendido como escravo. E José acabou caindo nas mãos da guarda de Potifar. Potifar, um grande comandante, e acabou caindo ali nas mãos de Potifar. E José então começou a trabalhar junto com Potifar no palácio. E todos sabem a história que ele acabou sendo seduzido pela mulher de Potifar. E por conta dessa sedução que ele não aceitou, saiu correndo, fugiu. Ele foi acusado injustamente. E por causa dessa acusação, José foi preso, se tornou prisioneiro. E ali naquela prisão, ele chegou a ser conhecido como o homem que interpretava sonhos, porque todo mundo que sonhava e não sabia o sonho, esse sonho chegava a José, e José então interpretava aqueles sonhos. Chegou a interpretar 2 sonhos assim muito difíceis. E aconteceu que Faraó teve um sonho, e naquele sonho, ninguém conseguia interpretar, nem os mais sábios ali do Egito. E como José já tinha fama de ser um intérprete de sonhos, então chegou ao conhecimento de Faraó, que ali naquela prisão, ali naquela cadeia, tinha um homem, que ele interpretava sonhos. E quando José chegou perante Faraó, o sonho foi contado, e José prontamente interpretou aquele sonho de Faraó, falando dos 7 anos de fome, e falando dos 7 anos de bonança. E por causa disso, Deus abençoou, e José caiu na graça do Faraó, e ele se tornou então governador da maior potência do mundo daqueles dias, governador do Egito. Abaixo de Faraó estava José. José era o braço direito, era a segunda pessoa ali naquele império, naquele reinado. E aí, queridos, você olhando para a vida de José, aos 17 anos, ele recebe um sonho, de que Deus estaria exaltando a vida dele, de que Deus estaria colocando ele num lugar alto. Mas esse sonho, ele só se cumpre aos 30 anos. Isso significa dizer que 13 anos se passaram entre o momento que José recebeu o sonho e o momento em que o sonho se cumpriu na vida de José.
Escute só, querido. Nós vivemos hoje numa geração muito imediatista. Nós queremos que as coisas se resolvam rápido, inclusive que elas se resolvam rápido dentro de nós. Nós precisamos entender que nós estamos submetidos a um processo de cura, a um processo de libertação. E muitas vezes esse processo é duradouro, porque vai depender do grau de entendimento que eu tenho da palavra. Isso está muito relacionado com a forma como eu me vejo na palavra. Porque em Cristo Jesus, algo glorioso já aconteceu. No dia que você aceitou a Cristo, legalmente no mundo espiritual, você se tornou 100% livre. Uma libertação total aconteceu na sua vida no dia em que você aceitou a Cristo. Eu estou falando que legalmente isso aconteceu por causa da cruz. Mas de fato, aquilo que está desenhado em Cristo precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. E é esse dia a dia que muitas vezes vai nos prendendo, que muitas vezes vai nos deixando para trás, que muitas vezes vai retardando tanta coisa que poderia acontecer ou já ter acontecido na nossa vida, que ainda não aconteceu. Então entenda algo, 13 anos se passaram na vida de José, entre o sonho e aquilo que José se tornou ao experimentar o sonho. Querido, eu não sei como é que está sendo a tua trajetória desde o dia que você aceitou a Cristo até aqui. Mas há uma palavra que diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. A obra que Jesus Cristo começou na sua vida não vai ficar pela metade, não vai. Ainda que ele tenha que pegar esse vaso velho aí, jogar no chão, quebrar e fazer um novo, ele vai fazer. Então entenda algo nessa noite, você está submetido a um processo espiritual. Não endureça o seu coração nesse processo. Não seja carnal nesse processo. Não seja incrédulo nesse processo. Não seja obstinado nesse processo. Não seja desobediente. Talvez o seu clamor nesse dia, nesse início de 2016, deveria ser: Senhor, eu estou aberto para tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida nesse ano de 2016. Eu quero ser mais curado do que eu sou, eu quero ser mais liberto do que eu sou, eu quero ser mais convertido do que eu sou, eu quero avançar. Essa disposição, ela precisa estar dentro de nós, querido. Essa vontade precisa estar dentro de nós. Sabe o que acontece muitas vezes na igreja? A gente vê um novo convertido chegando na igreja. Em tão pouco tempo ele começa a romper mais do que aquele que está 15, 20, 30 anos na igreja. Sabe por quê? Porque você está morto. Sabe por quê? Porque você adormeceu. Sabe por quê? Porque você se acomodou. Sabe por quê? Porque você está carnal. Sabe por quê? Porque você está no pecado. Mas a partir do momento que você começa a se levantar contra tudo isso, dizendo: Senhor, eu quero é Deus, eu quero a tua vontade, eu quero viver os sonhos do Senhor, eu não vou abrir mão dos sonhos do Senhor, ainda que me vendam como escravo, ainda que me joguem na cisterna, eu quero os sonhos do Senhor na minha vida. Deus vai olhando para isso, querido. Deus vai olhando para isso. E Ele vai liberando a unção que te faz vencer. Ele vai liberando a autoridade que te faz vencer. 13 anos. 13 anos se passaram. E José tinha tudo para viver se lamentando. Me tiraram da casa do meu pai. Me tiraram da minha família. Mataram os meus sonhos. Me humilharam, me vendendo como escravo. Ele tinha tudo para viver reclamando da vida, para viver reclamando de Deus, para viver reclamando de tudo e de todos. Mas não, nesses 13 anos ele ficou na fornalha do Espírito. Nesse ano ele ficou no forno de Deus. Ei barro, entra no forno de Deus, entra na fornalha do Espírito, deixa Deus moldar você, deixa Deus quebrar você, deixa Deus consertar você. Se nós pudéssemos ver espiritualmente,
Quem sabe veríamos pendurado no nosso pescoço uma plaquinha dizendo assim: estou em obras, estou em construção. Diga para o seu irmão: eu estou em obras. Vê se dá um desconto, diz para ele. Vê se pega leve, diz para ele: eu estou em obras. Vê se pega leve comigo. Estou em obras. Mas sabe o que vai acontecer, querido? Sabe o que vai acontecer? Deus não te vê como você está hoje aqui, na ótica de Deus, no Kairos de Deus, no projeto de Deus. Ele te vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, e daqui para 15, 10, 15, 20 anos, você vai estar melhor em todas as áreas da sua vida, tendo vencido pecados que você não conseguia vencer, tendo derrubado gigantes que você não conseguia derrubar. Deus vai te fazer ser próspero, diga amém. Porque o olhar de Deus para você não é hoje, querido. Deus não te via no pecado lá, queridos, há não sei quantos anos atrás, na prostituição, na bandidagem, na marginalidade, na maconha, na cocaína. Deus te via dando glória a Deus hoje aqui. Deus te via dando aleluia hoje aqui. Deus te via hoje aqui. Aleluia! Deus te via hoje aqui. Então, querido, caminhe nesse ano de 2016 como Deus te vê. Tem príncipe aqui nessa noite? Tem princesa aqui nessa noite? Tem gente ungida aqui nessa noite? Tem derrubadores de gigante aqui nessa noite? Você tem que caminhar esse ano, querido, como Deus te vê. Porque se você tiver alma de gafanhoto, meu irmão, tu não vai longe não. Você tiver alma de covarde, você não vai longe. Satanás, ele sempre vai se levantar, mas você tem que crer que ele se levanta, mas se levanta para cair, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aí você vai lendo a história de José. José foi humilhado, aí o texto diz, e Deus era com ele. José foi vendido, aí o texto diz, e Deus era com ele. José foi acusado injustamente, e Deus era com ele. Aí isso vai dando um nó na cabeça, porque, meu irmão, se tudo que de ruim acontece e Deus é conosco, imagine se Deus não fosse conosco, não é? Mas sabe, isso é lindo. É lindo quando você vê a mão de Deus sobre você em todos os processos. Pastor, eu estou quebrado, mas Deus é com você. Pastor, eu estou sem grana de coinonia, mas Deus é com você. E se Ele quiser, Ele usa esse irmão aí do teu lado para bancar o teu coinonia. Um abraço nele. Para ele, não endureça o coração, irmão. Pastor, está uma tempestade em casa, mas isso não significa que Deus não é com você. Pastor, estou passando aperto, estou desempregado, isso não significa que Deus não está com você. Porque você tem que aprender a ver a Deus no meio da tempestade. Ele está ali, Ele está ali, Ele está ali, e Ele vai fazer essa tempestade acalmar. Diga amém, dê um glória a Deus, dê um aplauso a Ele nessa noite. Aleluia! Então eu quero dizer duas coisas para vocês hoje. A primeira, diga comigo, em Cristo somos livres do passado. O versículo 50 e 51 diz assim: antes de chegar a fome, olha só, antes de chegar a fome, ainda era o tempo de fartura, eram os 7 anos ainda de fartura, nasceram 2 filhos a José, os quais Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José era o primogênito, chamou de quem? De quê? Diga, Manassés. O que Manassés significava? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Irmãos, sabe o que isso significa aqui? Quando nasceu o primogênito, José não titubeou, ele disse, eu já sei como vai ser o nome desse menino.
ele vai se chamar Manassés. Sabe o que estava acontecendo aqui? O momento que José estava vivendo com Deus estava sendo maior, mais forte, mais contagiante, mais irradiante do que toda a dor do passado. Olha só que coisa interessante. Aquele momento que José estava vivendo com Deus estava sendo maior dentro dele do que toda a lembrança do passado. José estava vivendo um momento tão abençoado que ele se esqueceu das dores do passado. Pastor, é possível alguém viver um momento tão prazeroso de santidade que o pecado não tenha vez na vida dessa pessoa? É possível, pastor, o prazer da santidade ser maior do que o prazer do pecado? É possível viver experiências com Deus que sejam mais fortes do que tudo aquilo que o mundo pode me dar? E eu estou te chamando, desde as ministrações do ano passado, a viver esse momento com Deus, a viver essa experiência em Cristo. É possível você viver a plenitude da alegria, da paz e do gozo espiritual que existe em Cristo. Algo que o mundo não pode dar, algo que o mundo não pode oferecer. O nome Manassés significa, no original hebraico, não tenho mais passado de escravo. Toda vez que José olhava para aquele filho, ele lembrava desse decreto sobre a vida dele. O passado de escravo não existe mais na minha vida. Irmãos, não deveria o nome de Jesus representar isso para nós? Não deveria o nome de Jesus representar essa libertação para nós? Não deveria o nome de Jesus representar esse decreto sobre a nossa vida? O mundo não faz parte mais da minha vida, eu sou livre! Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Porque você ainda anda se lembrando daquilo que Deus nem lembra mais? Porque você ainda continua sendo perseguido por coisas mundanas, por coisas pecaminosas, das quais Deus já te perdoou. Se você vive preso ao passado, das duas uma: ou você ainda não compreendeu, não tomou posse da sua liberdade em Cristo, experimentando todo esse pacote de cura e de libertação que já foi alcançado na cruz, ou você nunca saiu do passado. Se você ainda vive preso no passado, das duas uma: ou você ainda não entendeu quem você é em Cristo, você não tomou posse disso, ou você nunca saiu desse passado. Pessoas presas ao passado, elas não rompem. Pessoas presas ao passado, elas não avançam, elas não prosperam. Se José estivesse preso ao passado, talvez ele não tivesse chegado aonde ele chegou. Porque fica muito claro na história de José, quando os irmãos chegaram tudo choramingando, ele disse assim: não vos entristeçais, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o Senhor, e para este momento Deus me preparou. José, nos 13 anos, entendeu o processo, que aquilo que estava acontecendo com ele não tinha nada a ver com os irmãos. A mão de Deus estava em todo aquele processo. Quando ele entendeu isso, ele se libertou, ele começou a tomar posse do sonho de Deus, ele começou a abraçar o sonho de Deus, ele começou a dizer para ele mesmo: eu vou viver a promessa que Deus um dia fez para a minha vida, eu vou viver os sonhos de Deus. Querido, o teu passado de dores não pode te prender, o teu passado de dores não pode te segurar. Deus tem sonhos com você, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te fazer vencer. Diga amém.
Você tem que tomar posse de quem você é em Cristo. Se Manassés significa esquecimento do passado, igualmente o novo nascimento deveria significar isso para nós, porque está escrito em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3,13: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha o Manassés aqui na vida do apóstolo Paulo. Olha o Manassés aqui na vida do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Manassés. Aí ele continua, e avançando para as que diante de mim estão, Efraim. Eu preciso ter um Manassés e um Efraim na minha vida. Eu preciso viver debaixo desses dois decretos. O meu passado está encerrado em Cristo, e Ele desenhou um futuro de bênção para a minha vida. Eu preciso viver nessa perspectiva, amado. Eu preciso viver nessa perspectiva. Senão, eu vou passar a vida toda lambendo as minhas feridas. Senão, eu vou passar a vida toda lambendo as mazelas da minha alma. Imagine eu, pastor Marcelo, vivendo essa vida dizendo, ai, porque meu pai se matou, ai, porque meu pai morreu, por isso que eu sou assim. Não, querido. Deixando as coisas que para trás ficam. O projeto de Deus para mim não tem nada a ver com o meu passado. O projeto de Deus para mim tem a ver com aquilo que aconteceu em Cristo. Em Cristo o meu passado foi crucificado, em Cristo o meu passado morreu, o homem velho morreu, o velho Marcelo morreu, e quando Cristo ressuscitou juntamente com ele um novo Marcelo, que caminhará debaixo da bênção, debaixo do milagre, debaixo da vitória. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a ele, libere um grito de liberdade. Somos livres! Aleluia! Eu tenho que viver assim, queridos, debaixo dessa expectativa, dessa perspectiva. O novo nascimento é o nosso Manassés. Em Cristo Jesus, as cadeias do passado de dor, elas foram quebradas. Traga à sua memória, querido, o nascimento de Manassés. Comece a dizer para você mesmo, Manassés nasceu na minha vida. Estou vivendo o melhor momento de Deus. O melhor momento de Deus para a tua vida é agora. É agora. Não cante mais aquela música, o melhor de Deus está por vir. Já veio, querido. Melhor de Deus para a tua vida já veio, há mais de 2000 anos atrás. Esse agora é o melhor momento da tua vida. Sabe, o lugar mais rico da terra não é o cemitério, o lugar mais rico da terra é esse momento que você está vivendo agora. Sonhe! Não abra mão dos sonhos. Tem gente aqui que dentro de alguns anos vai abrir empresas. Tem gente aqui que dentro de alguns anos vai entrar assim em portas, queridos, que Deus vai abrir, que a concorrência era ferrenha, mas Deus vai reservar aquela vaga para você. Sabe, tem gente aqui, querido, que dentro de poucos anos vai casar bem, vai casar acertadamente, vai gerar filhos nessa geração, que serão canais de bênção, que serão voz profética, que serão levitas levantados pelo Senhor para a nação brasileira. Do teu ventre, mulher de Deus, sairão profetas, sairão pastores, sairão missionárias, sairá boca profética para essa nação. Creia, diga amém. Porque se você não crê, ninguém vai crer por você. Se você não tomar posse, você vai continuar com essa vidinha michuruca de crente. Tome posse, querido. O leão da tribo de Judá vive em você. Não há impossíveis para o Deus que vive dentro de você. Não há.
Gente que começou a vender docinho hoje, mas amanhã vai abrir a sua empresa e vai ser distribuidor de muitos doces para Belém, para o Pará e para o Brasil. Deus, Ele te vê de uma forma sobrenatural, querido. Não se olhe pequeno, se veja como Deus te vê. As circunstâncias que já aconteceram com você até aqui, elas não têm poder de determinar quem você pode ser em Cristo. Quem determina quem você é a palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Gente que está aqui talvez hoje sendo humilhado na posição onde está na empresa, mas dentro de pouco tempo Deus vai te honrar ali dentro, te colocando como cabeça, te colocando em cargos de chefia. Tome posse disso, diga amém, dê um aplauso ao Senhor essa noite. Não seja refém do seu passado, querido. Não seja refém do seu passado. Em Cristo nós podemos ser quem Ele sonhou que nós poderíamos ser. Renove a sua mente, é por isso que em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, não se conforme com esse século, porque se você for depender do que o mundo tem para te dar, para que você se torne quem você deseja ser, querido, você está ferrado. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este século, este mundo, esta geração diz que você não pode, que você não consegue, que você não vai chegar lá, mas pela transformação do nosso entendimento, a palavra do Senhor diz que para Deus não há impossíveis, porque o povo que crê no Senhor fará proezas. Quem sabe nós teremos aqui médicos que descobrirão a cura para enfermidades incuráveis. Tome posse disso, viu, Lucas? Toma posse disso, viu, Carla? Toma posse disso, viu, Yuri? Por que não? Foi de uma cidade desprezada chamada Nazaré que Deus levantou o Salvador do mundo. E quem sabe não será de Belém do Pará que Deus vai levantar os homens e as mulheres que caminharão nessa geração no poder e na plenitude do Espírito Santo. Quem sabe Deus não moverá um grande avivamento a partir de Belém. Por que não? Alguém precisa sonhar como José. Alguém vai tentar matar os sonhos de Deus, mas você não vai se calar, você não vai se dobrar, você vai avançar, vai passar o primeiro ano, o segundo, os 5 anos primeiros, os 10 anos, mas a verdade é que o sonho de Deus vai te alcançar. Eu vejo isso em José. Não seja, querido, refém desse lixo emocional que o pecado gerou na sua vida. Não seja refém dessa mazela pecaminosa que entranhou na sua alma. Sabe por quê? Porque várias oportunidades que poderão mudar a sua sorte, elas vão passar. Elas vão passar perto de você. E se você estiver preso a esse passado, você pode perder essa oportunidade. Se você estiver doente na sua alma, a oportunidade passa e já era, porque você está ali lambendo ferida. José, Faraó, quer conversar contigo, para interpretar o sonho. Ah não, vou não, quem sou eu? Eu não passo de um cisco num pingo d'água, não vou não. Gente que é assim, a maneira como você se vê, está muito relacionada com as oportunidades que surgirão na sua vida. Ali Davi foi entregar, querido, lanche, foi entregar uma tapioquinha e um cuscuz ali para os irmãos que estavam na guerra. Aí estava lá o gigante Golias, humilhando todo o exército de Israel. Aí foi, o que está acontecendo aí? Disse Davi. Ah, tem um gigante, como é que é?
Porque a maneira como você se vê está muito relacionada com as oportunidades que Deus coloca diante de você. Está ali você jovem, meio feinho, a irmã gatinha. Aí você, não. Irmãos, quando eu olhei a pastora Andresa, um irmão me disse assim: pastor, é muita areia para o seu caminhão. Eu disse: eu levo de 2 vezes. Aí, ó. Então a maneira como você se vê está muito relacionada com as oportunidades que surgem na sua vida. Aí você só fica se vendo como miserável, como coitadinho, é sempre o vítima, é sempre o feridão da igreja. Meu irmão, acaba com isso. Manassés e Efraim já nasceram. Você está livre para avançar, você está livre para romper, nada te segura, nada. Esse é o decreto que está sobre nós em Cristo. Acabou o meu passado de escravo, acabou o meu passado de mazela, acabou. O versículo 51 diz: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. No original hebraico, essa palavra trabalho significa angústia, dificuldade, miséria, dor. José estava dizendo: Deus me fez esquecer de todas essas aflições. Há uma obra do Espírito de Deus na nossa vida, querido. Há uma obra linda do Espírito de Deus na nossa vida. Linda, linda, linda. Vai ter coisa que vão te contar do teu passado, que você nem vai lembrar. Nem vai lembrar. Existem coisas que contam do meu passado. Eu tenho uma vizinha muito antiga aqui, a Neuza, que está ali. Dá um tchauzinho, Neuza. Neuza conheceu o velho Marcelo, morava lá na rua de casa. Conheceu os meus podres. Tem coisa que me contam hoje que eu nem me lembro. Eu digo: não acredito que eu fiz isso. Até, sabe, irmãos, um negócio assustador. Uma vez arrumando umas coisas lá em casa, umas coisas velhas, eu achei uma foto da época que eu era do mundo, sem camisa, assim, numa árvore. Irmãos, eu me desconheci. Que coisa feia aquilo. Então há uma obra linda do Espírito acontecendo em nós. Deus está te tornando mais bonito em todas as áreas. Você vê José, a Bíblia diz que ele era formoso, presença. Deixa eu ver se tem alguém parecido com José aqui, peraí. Bonito. Ok, uma mão ali, outra, ok. Querido, se você não se vê como bonito, quem vai te ver, querido? No reino de Deus é tudo pela fé, irmãos. Tudo é possível que crê, você tem que crer. Você crê contra a esperança, você chama a existência as coisas que não são como se fossem. Então a maneira como você se vê está muito relacionada com as oportunidades. Estava ali os 12 espias, 10 deles se viam como gafanhotos. Mas tinha 2 ali, Josué e Calebe, dupla dinâmica, meu irmão. Josué e Calebe não tinha tempo ruim, eles partiam para cima. Aí o povo pegou 40 anos de deserto, por causa da alma medíocre, por causa da alma doente, por causa da alma enferma. Até quando, meu irmão, você vai viver assim na igreja? Reclamando do pastor, reclamando da sua liderança, reclamando do louvor, reclamando de tudo. Te converte! Se exponha no reino de Deus. Vá para a linha de frente da batalha, se coloque lá no lugar mais sangrento da batalha, segure a sua espada como aquele guerreiro de Davi, que mesmo depois de lutar, a espada grudou na mão. Se a gente comprometida, se a gente envolvida, e se a gente que não abre mão das armas espirituais, a espada ficou grudada na mão. Tentavam desgrudar, ela grudou, de tanto ele lutar, e venceu.
Porque Deus precisa ver essa disposição em nós. Essa preguiça que te faz acordar 11 da manhã. Irmão, mata essa preguiça em nome de Jesus. Bota esse despertador para funcionar. Acorda cedo, tira esse bafo de onça e essa remela do olho e vai ler a Bíblia. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus. Não tem 2016 diferente para quem convive com atitudes iguais, queridos. Não tem, não haverá, não haverá. Todos nós fomos concebidos em pecado e por isso nós herdamos uma alma, uma herança de dor, de sofrimento. Mas o Deus que mudou a sorte de José é o mesmo Deus que mudou a nossa sorte em Cristo. O mesmo. Nosso passado, ele foi apagado pelo sangue de Jesus. Lá em Miqueias 7, versículo 18 e 19, diz assim: quem é, ó Deus, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o nosso Deus. Pastor, mas eu venho errando até aqui. Tem misericórdia para você, se arrependa, querido. Pastor, muitas concessões na minha vida. Tem misericórdia para você, querido. Ainda há esperança para você. Se o diabo levantou uma voz dizendo que não tem jeito, há uma voz profética aqui dizendo que tem jeito sim para a tua vida. Tem jeito. Quer se libertar do seu passado? Quer prosperar? Então viva debaixo desse decreto espiritual. Manassés, eu não sou mais escravo do pecado. Comece a dizer não para o pecado hoje. Comece a colocar ponto final no pecado hoje. Comece a bradar dentro de você dizendo: acabou! Viva debaixo desse decreto chamado Efraim, que significa: eu vivo agora um presente abençoado. Talvez você olhe para José e diga: pastor, mas eu não tive ainda a oportunidade que ele teve. Não é verdade. A oportunidade que você precisava nessa vida aconteceu há 2000 anos atrás na cruz. Acabou. Essa é a oportunidade que muda a tua vida, que muda a tua sorte, que muda a tua história. Eu fico olhando, querido, imaginando, toda vez que José ele olhava e chamava: Manassés, vem comer, vem jantar. Aquele decreto vinha na mente dele. Meu passado ficou para trás. Efraim, vem tomar banho para dormir. O decreto vinha na mente dele. Eu vivo um presente abençoado. Querido, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Chame Jesus. Preencha a sua mente com a palavra. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. O versículo 51 diz claramente: Deus me fez esquecer. A concordância gramatical aqui aponta para o passado. Deus me fez esquecer. Pastor, fez esquecer do quê? De todo sofrimento. Daquele dia que os irmãos jogaram ele numa cisterna. Daquele dia que os irmãos venderam ele como escravo. Daquele dia que ele foi humilhado. Daquele dia que inventaram uma mentira sobre ele. Deus apagou isso da mente de José. Vai chegar um tempo na tua vida cristã, querido, que aquele pecado que te atormentava, que te prendia, ele vai perder a força. Você vai caminhar por cima dele. Você não será mais vencido por ele. Não será mais refém disso. Sabe o que eu vejo em José? Uma cura nas suas emoções. Se você quer prosperar, se você quer romper, querido, libere o seu coração hoje à noite, de todo rancor, de toda mágoa, de toda vingança. Pastor, mas me feriram tanto, pastor. Pastor, estava tudo certo para casar e ele me traiu, ele me deixou, ele acabou o noivado.
Pastor, a minha mãe, ela me rejeitou no ventre. Eu não fui um filho aceito, uma filha aceita em casa, desejada. Sabe, libere pessoas do seu coração, querido. Libere pessoas do seu coração. E pastor Andresa e eu, nós conversamos muito sobre isso. E nós temos vivido uma vida sem pessoas presas dentro de nós. Nós temos uma caminhada onde pessoas nos decepcionam, onde pessoas nos entristecem. Mas nós decidimos isso dentro de nós. Nós caminhamos com o coração livre. Dispostos a perdoar aquela pessoa, disposta a abraçar novamente, disposta a dar uma segunda chance. Porque não existe nada mais libertador na vida cristã do que você caminhar com uma alma livre, com um coração livre, desprendido. Você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, e dormir tranquilo. Você dorme adorando e acorda adorando. É possível isso, pastor? É possível isso, pastor? Sabe por que é possível? Porque a nossa vida é um culto. Nossa vida é um culto. Tem um culto acontecendo no céu que ele não termina. E fique sabendo que a gente vai participar desse culto lá, viu? E fique sabendo que esse culto já começou na nossa vida no dia que a gente aceitou Jesus. Culto não é esse momento tão somente. Sabe que horas começou esse culto hoje? Desde o momento que você abriu o olho, que você acordou hoje lá na sua casa. Sabe que horas ele vai terminar? Não termina, porque mesmo dormindo, o Senhor está ministrando na tua vida. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está te abençoando, mesmo dormindo. Tem um culto no céu, onde serafins estão lá, santo, 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 todo o tempo. É um culto que não termina. Você vai para esse culto lá. Você vai para esse culto. Como é que está o culto hoje? Tem glória a Deus no seu culto hoje? Tem aleluia no seu culto hoje? Tem unção no seu culto hoje? Culto é você, querido. Entenda isso. É você. É você que tem que estar cheio da glória. Pastor, não vi, pastor, nenhuma glória aqui na minha cadeira. É em você, cabeção. É em você. Você é o templo do Espírito. Você é o vaso que Deus quer encher. É você. É você. Quer ver a glória de Deus num culto como esse? Chegue aqui cheio da glória de Deus. Chegue aqui cheio da unção de Deus. Chegue aqui cheio do poder de Deus. É assim, querido. Eu fui para o culto foi chato, sem poder. Não saiu nenhum demônio hoje, eu não vi, porque não saiu de você, meu irmão. É você que tem que chegar aqui, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio do poder. E quando você chega aqui assim, o enfermo do seu lado é curado no nome de Jesus. O oprimido do seu lado é liberto no nome de Jesus. Deus nos fará viver isso, amados. Deus não precisa de fiscal de culto, viu? Qual é teu ministério, irmão? Sou fiscal de culto. Se o Jeremias está tocando bem, se o pastor está pregando bem, se o Elias está filmando bem, está amarrado isso, querido. Você não é fiscal de culto. Você é brasa que bota mais fogo na fogueira. Pega o seu irmão aí, vê se ele está quente. Está frio? Mas vai esquentar. Para a gente terminar. Eram duas coisas. A outra é a seguinte: diga comigo, em Cristo, podemos viver abundantemente. O versículo 52 diz: ao segundo filho chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José estava declarando que no tempo mais difícil da minha vida, o sonho se cumpriu. O milagre aconteceu.
O salmista uma vez disse assim, no Salmo 42, verso 5, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Você tem que chegar nesse ano de 2016 e dizer para a sua alma, minha alma, Manassés já nasceu, viu? Minha alma, Efraim já nasceu, viu? Porque é nessa alma que está o lixo, irmão. Essa alma que nos prende muitas vezes, obrigado, Diego. Essa alma que vai atrasando a nossa caminhada cristã. Diga para a sua alma que Manassés já nasceu, que Efraim nasceu. Quer ver como já nasceu? João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Efraim. Quer mais um? 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça. Olha esse detalhezinho. Conheça a graça. Não é, irmã Graça, é a graça de Deus. Conheça a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que nós, na nossa pobreza, nos tornássemos ricos. Quantos ricos nós temos hoje aqui? É esse que é o problema. Você não entende a graça. Eu acabei de ler, meu irmão, que em Cristo, Ele sendo rico se fez pobre, para que nós, na nossa pobreza, nos tornássemos ricos. Porque a ideia que você tem de riqueza é dinheiro, mas a ideia que Ele tem de riqueza é a glória dEle na nossa vida. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a Ele, libere um grito de liberdade, aleluia. A glória de Deus em nós. Quantos ricos nós temos aqui? É isso aí, irmão. É isso mesmo. Porque quando eu faço essa pergunta, tu pensa logo na tua BMW. Pastor, não tem nenhuma BMW ainda. Querido, é muito mesquinho você pensar em riqueza assim. Porque riqueza para Deus é a glória dele em nós. Onde estiver o vosso coração, ali estará a vossa riqueza. Tua riqueza, teu coração está no real, está no dólar? Isso aí as traças corroem, querido. Destroem, os ladrões roubam. Onde estiver o vosso coração, ali está a vossa riqueza. Se o teu coração estiver em Deus, tu és o homem mais rico da face da terra. Mas rico. Você anda assim pelas ruas. Pinta de rico, meu irmão. Agora a alma miserável, tu está todo o tempo, até corcunda mesmo, olhando para baixo, derrotado, como vencido. E aí, meu irmão, como é que está esse ano? Pastor, não tá bom não, uma desgraça. Meu irmão, isso é encosto, viu, irmão? Isso é encosto, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. É isso que o mundo não entende. Às vezes o crente está desempregado, mas ele está dando glória a Deus. Ele vai passando pela prova, dando glória a Deus. Jogaram ele na fornalha, mas ele está dando glória a Deus. O mundo não entende isso, querido. Não entende isso. Porque é a riqueza de Deus em nós. É a glória de Deus em nós. É a presença de Deus em nós. Quer outro? 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Irmãos, isso aqui não é um convite para você viver fingindo que está tudo bem. Não. Isso aqui é um convite para que você entenda que Deus te dará graça para lidar com o seu passado.
Isso aqui é um convite para que você entenda que ainda que a tragédia tenha acontecido na sua vida, Deus te dará uma graça muito maior para que você supere aquela tragédia na sua vida. Paulo, a minha graça te basta. E Paulo entendeu e disse: quando eu estou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Aleluia. Aleluia. Hoje é uma noite para você dizer: diabo, o meu passado está na cruz. Satanás, o meu passado está na cruz. Eu estou vivendo Efraim, o melhor de Deus para mim. Estou vivendo o melhor tempo de Deus para mim. É um tempo de glória que eu não tinha. É um tempo de alegria que eu não tinha. É um tempo de paz que eu não tinha. É um tempo de vitória que eu não tinha. Estou vivendo isso hoje. 7 anos de fome no Egito, não havia alimento em nenhuma nação, mas no Egito havia. Pode faltar para todo mundo, meu irmão, mas para a tua vida haverá vitória, haverá cura, haverá milagre, haverá fartura. Efraim, oh Espírito Santo. Talvez você diga: pastor, se Deus era com José, pastor, por que tanta humilhação, pastor? Por que tanta decepção? Por que tanta traição? Por que tanto sofrimento? Sabe por quê? Porque a vida é mesmo assim. A vida que foi marcada, o mundo que foi marcado pelo pecado é assim. É guerra, é luta, é enfermidade que aparece de uma hora para outra. É uma porta que se fecha de uma hora para outra. É um ente querido que morre de uma hora para outra, porque a vida é uma guerra de termos sonhos frustrados. E dependendo do grau dessa decepção, nós podemos ter tristezas que farão verdadeiras raízes de amargura dentro de nós, nos prenderão pelo resto da vida. Mas é nesse ponto da vida, quando as guerras se levantam, quando as lutas se levantam, é nesse ponto da vida que eu tenho que decidir. Ou eu chuto o pau da barraca e parto para a guerra, ou então eu vou viver chorando a vida toda como um derrotado. Todo o tempo me queixando, todo o tempo me lamuriando, todo o tempo murmurando. Escute, querido. Deus faz com que a promessa que Ele tem para nós seja sempre maior do que a dor que nos atingiu. Olha como isso é lindo. Deus sempre faz com que a bênção dEle para nós seja sempre mais forte do que a dor que nos assolou, ou que nos assola. Deus, Ele nunca vai perder para o diabo, nunca. Se o diabo se levanta para te ferir, Deus se levanta para te curar. Se o diabo se levanta para te derrotar, Deus se levanta para te dar a vitória. Se o diabo se levanta para te condenar, Deus se levanta para te absorver. Deus nunca vai perder para Satanás, nunca. Eu imagino José ali no Egito cantando a música do Juliano: vai valer a pena. Valeu a pena, meu irmão. Valeu a pena. Vai valer a pena, querido. Sabe essas lágrimas que você derrama hoje? Deus vai enxugar. Deus vai trazer sorriso para os teus lábios. Você vai andar como aqueles que sonham. Zolita me mandou uma mensagem hoje, né, Zolita? Seu filho ali em Fortaleza, enfrentando uma guerra na saúde, colocou em oração e Deus operou. Deus não perde. Deus nos torna mais forte do que a dor que nos atormenta. E é por essa razão que a dor que nos atormenta, ela não é desculpa para você ficar parado no meio do caminho, porque tem graça maior. Porque tem graça maior, tem glória maior do que essa dor aí. Não é desculpa. Pastor, eu não consigo vencer
por causa disso. A graça do Senhor é maior do que qualquer luta que a gente possa passar. E aí José disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Escute, não importa onde estejamos, não importa o local, não importa o que temos, se Deus for conosco, Ele fará a diferença. Deus me prosperou onde ninguém prosperava, na terra da minha aflição. Deus levantou a minha cabeça, Deus me honrou na terra do inimigo, na terra para onde me venderam como escravo, foi ali que Deus me levantou. É nesse cenário de miséria que você vai ver a glória, é nesse cenário de lágrimas que você vai ver o poder de Deus, é nesse quadro de enfermidade, de carnalidade, que você vai ver a mão do Senhor. Deus nos faz prosperar onde ninguém prospera. Essa crise que está aí pode ser para Dilma, mas para mim não é, meu irmão. Porque Deus nos faz prosperar onde ninguém prospera. Ih, pastor, não vou nem para o Coinonia, porque Dilma está dizendo aí para não gastar. Que isso, meu irmão? Minha palavra para ti vale o quê? Dilma está com mais moral do que o seu pastor, do que a voz profética de Deus para a sua vida? Você não sabe, querido, o que Deus está guardando para você nesse final de semana. Você não sabe. Você sabe o que o mundo está fazendo, está gastando o que não tem para preparar as fantasias para o diabo. Se prepare para o melhor final de semana da sua vida. Dê aplauso a Ele, querido. Se prepare para o melhor final de semana do seu 2016. Quanto vale a glória de Deus? Quanto vale a unção de Deus? Não tem preço, querido. Gente gastando aí mais de R$2.000 numa fantasia de carnaval, que vai usar uma noite e jogar fora. Mas a unção que Deus vai trazer sobre sua vida nesse final de semana, vai permanecer sobre a tua vida por todo sempre. Assim José juntou, versículo, Gênesis 41, 49, assim José juntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão, é escandaloso. Porque Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. O que Deus tem para fazer na tua vida é para homem nenhum ter dúvida de que foi Ele que fez. É para que você mesmo entenda que você não teria a capacidade de chegar onde chegou se não fosse Ele. José perdeu a conta, não conseguiu mais contabilizar. Porque o cereal eram como as areias do mar. A bênção de Deus sobre a nossa vida é escandalosa, é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, escandalosa. É um Deus te fazendo chegar onde você nunca imaginou que chegaria. É um Deus abrindo portas que você nunca imaginou que Ele abriria. É um Deus que te abençoa tanto que você chega a dizer para você mesmo: eu não merecia, Senhor, eu sou tão infiel, sou tão ingrato, mas a fidelidade de Deus sempre vai superar as nossas infidelidades. Há uma unção aqui de Manassés e Efraim. Hoje Deus quer estabelecer e consolidar esse decreto na sua vida, de que o que passou, passou, o que passou, passou, o que vai contar agora é daqui para frente, e o que tem desenhado daqui para frente é algo escandaloso para a tua vida. Daqui para frente Deus tem uma unção que você ainda não experimentou, Deus tem uma cura que você ainda não experimentou, Deus tem uma libertação que você ainda não experimentou, Deus tem algo que vai surpreender você.
Hoje eu quero orar pelos homens e pelas mulheres que desejam dizer: pastor, eu quero viver debaixo desse decreto espiritual, Manassés e Efraim. Meu passado passou e eu quero viver agora o presente que Deus tem para mim. Se é desejo seu, sai do seu lugar e vem aqui, querido. Eu quero fazer essa oração por você.